5 empresas brasileiras que estão no radar para 2026 e cada uma tem um perfil bem diferente de risco, de oportunidade. De tese de investimento, né? Exato. A gente vai ter a Fortaleza, a aposta comparativa, a história de crescimento mais silencioso O surfista da onda econômica. e a Fênix Industrial. O objetivo é entender como essas peças se encaixam e o que cada uma nos ensina sobre o mercado. E é uma ótima analogia porque montar esse quebra-cabeça, que é a carteira, não tem um manual único, né? Não mesmo. E antes de a gente olhar a primeira peça, vale reforçar uma ideia, a da diversificação. Muita gente que começa fica com aquela ansiedade, quer ter 10, 15 empresas diferentes logo de cara, Sim. como se fosse uma obrigação, uma lista a ser preenchida. Precisamente. E essa pressa pode ser uma armadilha, sabia? Com pouco capital, comprar várias ações de uma vez pode significar, bom, comprar algumas delas caro ou sem analisar direito. Só para preencher a planilha. Isso. A visão mais prudente é que a diversificação é uma consequência. Ela acontece com o tempo, aproveitando boas oportunidades. Não é um ponto de partida forçado. Ok, vamos então à primeira peça do nosso quebra-cabeça. A Fortaleza. Banco Itaú. Um clássico. É o nome que vem à mente quando se fala em solidez, né? Os dados mostram que ele atravessa governos de esquerda, de direita, crises, inflação alta e continua entregando resultados consistentes. Sempre. Mas a minha dúvida é, essa estabilidade toda não acaba limitando o potencial de valorização? E de dividendos? Ou seja, ao comprar Itaú, a pessoa está trocando um dividendo explosivo por um dividendo previsível. Essa é a pergunta central para entender a tese do Itaú. E a resposta é: sim, é exatamente essa troca. Ah, ok. O mercado entende essa resiliência, essa previsibilidade toda, e ele cobra o que a gente chama de prêmio pela qualidade. Faz sentido. É por isso que o Itaú raramente parece uma pechincha, sabe? Você paga pela tranquilidade de saber que, a não ser que aconteça uma catástrofe, o negócio vai continuar gerando caixa e distribuindo lucro. A questão não é se vai crescer, mas quanto. Exato. E se o preço atual justifica esse retorno que ele oferece? E como essa análise de preço funciona na prática? Então, vamos para os números, que aí fica bem claro. Com a ação negociada hoje, na casa dos R$ 37,00, o cálculo de caro ou barato fica totalmente pessoal. Depende do investidor. Isso. Digamos que o investidor tem uma meta de receber, no mínimo, 6% de dividendos ao ano com essa ação. Ok. Com base nas projeções, o preço máximo que ele poderia pagar para atingir essa meta, o famoso preço teto, seria de R$ 41,50. Certo. Então, a R$ 37,00 ainda existiria uma margem de segurança boa de mais de 10% para essa pessoa continuar comprando? Exatamente. Mas agora vamos imaginar um investidor um pouco mais exigente. Que quer um retorno maior. Isso, que estabelece a meta de 7% de dividendos ao ano. Usando a mesma projeção de lucro, o preço teto dele desaba. Cai para R$ 36,50. Nossa, De repente, na cotação atual de R$ 37,00, a ação já está acima do preço máximo que ele estaria disposto a pagar. A oportunidade para ele sumiu. isso é muito interessante, porque muda a percepção de caro ou barato de algo universal para uma coisa totalmente pessoal. Totalmente. Então, duas pessoas olhando para a mesma ação do Itaú, no mesmíssimo preço, podem chegar a conclusões opostas, e as duas estariam certas dentro das suas estratégias. Perfeitamente. E é por isso que seguir recomendação sem entender o critério por trás é tão perigoso. A melhor ação depende da sua régua pessoal de retorno. Ok, entendi. Da fortaleza previsível, vamos para a nossa segunda peça, a aposta comparativa. Estou falando da Caixa Seguridade. Certo. Aqui os números já são mais chamativos, com uma projeção de dividendos na faixa de 8% a 9,5% ao ano. À primeira vista, parece bem mais interessante que o Itaú. Parece, e é um bom rendimento, sem dúvida. Mas aqui o jogo muda. Não é mais uma análise isolada da empresa. Vira uma comparação. Exato, uma análise relativa. Quando o investidor olha para a Caixa Seguridade, é quase impossível não olhar para a principal concorrente dela na bolsa, a BB Seguridade. Claro. E a percepção geral do mercado num momento é que a BB Seguridade oferece uma combinação
ainda mais atrativa. Uma perspectiva de dividendos até maior e com um desconto mais significativo no preço da ação. Então vira uma escolha entre o bom e o que o mercado enxerga como ainda melhor, e tem a questão do risco de concentração que você falou no início. Exato. E isso leva a gente para uma outra camada de análise. Se na carteira da pessoa já tem Itaú, por exemplo, ao adicionar Caixa Seguridade, ela está dobrando a aposta no setor financeiro brasileiro. Mas não existe um argumento contrário. Por exemplo, que ao se especializar no setor financeiro, a pessoa pode entender melhor as nuances e, na verdade, reduzir o risco por conhecer a fundo o que está fazendo. É um argumento válido para um especialista, sem dúvida. Alguém que vive e respira o setor financeiro pode ter uma vantagem. Mas não para a maioria. Para a maioria das pessoas que buscam uma carteira para o longo prazo, a concentração excessiva é um risco não recompensado. Uma única mudança regulatória do Banco Central ou uma crise de crédito pode atingir o setor como um todo. E aí, o banco e a seguradora sofrem juntos. Exato. O efeito protetor da diversificação se perde. No caso da Caixa Seguridade, o consenso é que para ela se tornar uma escolha óbvia, o preço precisaria recuar, e para a faixa dos 14 ou 15 reais. Aí sim criaria uma margem que a destacaria. Entendi. De uma tese que depende de comparação, vamos para uma que depende muito mais da própria execução. A nossa terceira peça é a história de crescimento silencioso, Unifi, de telecomunicações. Essa é interessante. E aqui eu já começo com uma provocação. Uma empresa que valorizou mais de 80% em um ano e os analistas ainda dizem que não está cara. Isso soa contraintuitivo. Soa mesmo. O que o mercado está enxergando que justifica essa aparente contradição? Essa é a beleza de olhar além do movimento do preço. A valorização foi forte, sim, mas ela veio de um patamar muito baixo. E mais importante, foi acompanhada por uma melhora real nos resultados. Ok. O que anima o mercado na Unifica, é a clareza e a prudência da estratégia de crescimento deles. Em vez de se endividar até o pescoço para tentar fincar uma bandeira em cada capital do país... O que muitas fizeram. Exato. Eles têm uma abordagem de conquistar e consolidar. O foco total agora é se tornar a força dominante na região sul do Brasil. Parece uma estratégia prudente, mas qual é o risco? Eles não correm o perigo de um concorrente gigante, uma Vivo, uma Claro, decidir sufocar a operação deles lá antes que consigam se expandir? Esse é o principal risco a ser monitorado, sem dúvida. A defesa deles, o fosso, é a qualidade do serviço e a agilidade regional. Ser mais ágil que as gigantes. Isso. Em muitas cidades menores, onde as grandes têm uma operação mais lenta, provedores como a Unific conseguem oferecer uma conexão melhor, um atendimento mais próximo e criam uma base de clientes fiel. A aposta é que eles consigam criar uma fortaleza regional tão sólida... Que a expansão nacional venha depois de uma posição de força. Exatamente, mas a margem para erro é pequena. E como isso se reflete nos números? A margem de segurança ainda existe? Existe, mas é apertada. Com a cotação hoje por volta de R$ 5,89 e um preço-teto projetado na casa dos R$ 6,00. Com base em 6% de retorno, certo? Isso. A margem de segurança é de uns 18,5%. Não é desprezível, mas também não é uma folga gigantesca. E tem um detalhe crucial. Parte dos dividendos que eles pagaram recentemente foram extraordinários, não recorrentes. Exato. O investidor precisa ajustar as expectativas para o dividendo que virá da operação normal da empresa. Entendido. Então, Unifique é uma tese de crescimento que depende de uma execução impecável. E falando em teses que dependem de um fator-chave, isso me leva à nossa próxima peça. Vamos lá. A gente sai de uma empresa que depende da própria gestão para uma que depende principalmente de uma única variável macroeconômica. É o nosso surfista da onda econômica, o BR Partners. É a transição perfeita. O BR Partners é um banco de investimentos, e a tese aqui é quase uma aposta direta na queda da taxa Selic. Certo. Para entender o porquê, a gente precisa visualizar o que acontece com o dinheiro quando os juros caem. Pode explicar melhor essa dinâmica? Com a Selic a 10%, o investidor conservador consegue essa rentabilidade sem correr grandes riscos na renda fixa. O dinheiro está, digamos, feliz ali. Confortável. Confortável.
Por que uma empresa abriria capital na bolsa, um processo caro, complexo, se o dinheiro dos investidores está satisfeito em outro lugar? Não faria sentido. Agora, imagina que a Selic caia para 7%. O jogo muda completamente. Aquele rendimento da renda fixa já não parece tão bom. O dinheiro fica inquieto, ele foge de lá em busca de mais retorno. E é aí que o mercado de capitais se aquece. É aí que a festa de IPOs, fusões e aquisições começa. E o BR Partners é quem assessora essas operações, é quem serve as bebidas nessa festa. Eles ganham dinheiro quando essa festa está bombando. Uma analogia ótima. Mas olhando a cotação recente, que chegou a bater R$19, parece que o mercado já ouviu a música da festa e chegou antes. Essa oportunidade já foi precificada. Em grande parte, sim. O mercado antecipa os movimentos. A análise fria dos números mostra isso. Se a gente colocar uma exigência de dividendo de 8% ao ano... Um pouco maior por ser mais volátil. Isso. O preço teto para a ação do BR Partners ficaria em torno de R$17. Como o preço atual está em 19, a ação já está sendo negociada bem acima desse teto. Ah, então a expectativa já está no preço. Totalmente. Para um novo aporte, o prudente seria esperar um recuo, um ponto de entrada mais favorável. Talvez na faixa dos R$16 ou R$17. Certo. Chegamos então à nossa última e talvez mais complexa peça. Do setor industrial, temos a nossa Fênix, as indústrias home. Essa é bem interessante. A análise aqui é fascinante porque se baseia em 3 pilares que raramente andam juntos: dividendos potencialmente altos, preço descontado e potencial de crescimento. Antes de entrarmos nos números, para quem não conhece, o que a Home faz exatamente? Essa pergunta é fundamental. A Home é conhecida como a indústria das indústrias. Ela não faz o carro que você dirige. Ela faz a máquina que faz o carro. Exatamente. Ela fabrica as máquinas gigantes, complexas, que as montadoras usam para fazer os carros. Se uma grande empresa de papel e celulose precisa expandir, é da Romi que ela pode encomendar uma máquina específica. Entendi. Então, quando a economia vai bem e as indústrias estão investindo, a Romi vende muito. Quando a economia vai mal... Ela é uma das primeiras a sentir. Exatamente. E é por isso que o cenário de juros altos foi tão brutal para ela. Imagino. Os juros altos aumentaram o custo da dívida dela e, ao mesmo tempo, congelaram os investimentos dos clientes. O resultado foi uma queda drástica na rentabilidade. O ROI, que já esteve perto de 20%, caiu para casa dos 7%. E o mercado puniu a ação, claro, e é aí que entra a discussão sobre ser uma oportunidade ou uma armadilha, né? Aqui o jogo é outro. Com a Rumi, não estamos analisando uma foto do presente. Estamos apostando num filme sobre o futuro. Interessante. A grande questão é diferenciar uma armadilha de valor, uma empresa barata porque o negócio está em declínio, de uma oportunidade de valor. Uma empresa boa, mas que está barata por fatores cíclicos. E a tese da Home aposta na segunda opção. Isso. Um indicador disso é o preço sobre valor patrimonial de 0,66. Significa que você compra os ativos da empresa com 34% de desconto. E onde está o gatilho para essa Fênix renascer? Qual é o cenário que animaria os investidores? O cenário é a inversão do ciclo. Com a queda dos juros, a retomada da confiança industrial, os investimentos voltam. O lucro anual da Home, que hoje está em torno de 100 milhões, já chegou a ser de 200 milhões. O dobro. O dobro. Se o lucro simplesmente voltar para esse patamar histórico, a mágica acontece. A projeção de dividendos, que hoje é de modestos 5%, saltaria para impressionantes 11% ao ano. Nossa, é uma virada em tanto. Isso justificaria um preço teto de R$ 14,50, acima da cotação atual, que está por volta de R$ 13,83. É uma aposta na normalização da economia. E além dessa tese de recuperação, tem algum outro detalhe estratégico para o investidor de renda? Sim, um detalhe interessante sobre o fluxo de caixa. A Home costuma pagar dividendos em abril e outubro. Historicamente, são meses mais secos na Bolsa Brasileira. Ah, então ela pode ajudar a equilibrar a renda mensal. Exatamente, preencher uma lacuna no calendário. Mas, e isso é crucial, por ser uma aposta numa virada, o risco é maior.
A recomendação de mercado é de cautela, limitar a exposição a uns 10% da carteira no máximo. Excelente. Para fechar, vamos juntar as peças do nosso quebra-cabeça. Tivemos o Itaú, a Fortaleza, a Caixa Seguridade, a aposta comparativa, a Unifique, o crescimento silencioso, O GR Partners, o surfista da Cerit. e, por fim, a Home, a Fênix Industrial aguardando a melhora da economia. A síntese perfeita. E o que essa montagem mostra é que não existe a melhor ação de forma absoluta. A peça ideal para cada carteira depende do perfil, da meta de dividendos, E da crença de cada um em certos cenários, né? fundamentalmente. Quem acredita na queda dos juros vai se sentir mais atraído pelo BR Partners. Quem preza pela tranquilidade talvez prefira a previsibilidade do Itaú, mesmo com um retorno menor. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, não é? Sim, toda a nossa conversa mostrou o quanto as expectativas futuras da recuperação da Home, a queda da Selic para o BR Partners já estão, em grande medida, refletidas nos preços de hoje. O mercado se antecipa. Ele tenta adivinhar o futuro. Isso levanta uma pergunta para quem nos ouve. Ao avaliar uma oportunidade, qual peso se deve dar ao desempenho passado versus o potencial futuro que ainda é incerto? Hoje, nosso tema é a construção de uma carteira de dividendos para 2026 e a gente vai analisar 5 empresas: Banco Itaú, Caixa Seguridade, Unifique, BR Partners e Indústrias Home. A questão central que emerge no material é o que priorizar? A segurança de empresas de altíssima qualidade ou o potencial de retorno de ativos em crescimento ou, quem sabe, com um grande desconto. Eu vou defender que a qualidade deve ser a base da carteira, mesmo que isso custe um pouco mais caro. E eu vou argumentar que o preço de entrada é o que define o sucesso do investidor, no fim do dia. Uma empresa excelente, mas comprada a um preço ruim, pode ser um péssimo negócio. Então a minha questão é: será que a segurança aparente de algumas dessas escolhas justifica os valuations atuais? E será que o potencial de outras não esconde riscos inaceitáveis para quem busca renda? Para mim, a regra número 1 de uma carteira de dividendos é sobreviver. E a sobrevivência está na qualidade. Empresas como o Banco Itaú, com lucros resilientes em qualquer cenário, são um pilar. Mesmo cotado a R$ 37,00, um pouco acima do ideal, a sua capacidade de atravessar crises é um ativo intangível. E aí a gente soma a isso a Caixa Seguridade com uma projeção de dividendos de até 9,5%, que adiciona um fluxo de renda bem robusto de um setor defensivo como o de seguros. Olha, eu enxergo isso por um outro ângulo. Para mim, o ponto central para o investidor é a disciplina. Pagar R$ 37,00 pelo Itaú quando o preço teto, que é um cálculo simples para garantir um retorno mínimo em dividendos de 7%, seria de R$ 36,50, é abrir mão da margem de segurança logo de cara. É aceitar um retorno menor. E quando a gente olha para outra ponta, Indústrias Home a R$ 8,30, a situação se inverte. Com o preço sobre valor patrimonial de 0,6, ou seja, negociando com 40% de desconto sobre os seus ativos, isso me parece mais uma aposta na recuperação da indústria do que, de fato, um investimento em dividendos. Mas esse desconto na Home é justamente a oportunidade. Seu argumento sobre o preço do Itaú é válido, mas a qualidade tem um prêmio. Quanto à Home, uma eventual queda da Selic pode destravar um valor imenso. A empresa tem potencial para, quem sabe, dobrar o lucro para R$ 200 milhões, o que levaria o dividend yield para mais de 11%. É um risco calculado. Certo, mas essa tese depende inteiramente de um cenário macroeconômico favorável que a gente não controla. O retorno sobre o patrimônio da empresa caiu para 7%. Isso não é um investimento, é uma aposta cíclica. E essa mesma lógica de apostar no crescimento me leva direto para a Unifique. A ação já subiu 83%. Embora a estratégia no sul do país seja clara, o dividendo recente foi inflado por eventos não recorrentes. Não seria mais prudente esperar esse crescimento se provar nos resultados antes de pagar R$ 5,89 por ação? Seu ponto é interessante, mas a Unifique, mesmo depois da alta, ainda negocia com uma margem de segurança de 18,5% em relação ao seu preço teto de R$ 6,00.
É um caso raro que combina crescimento e dividendos. Além disso, a concentração da empresa em uma região específica diminui o risco de uma expansão desordenada, sabe? É um crescimento com foco. E o mesmo racional se aplica a BR Partners, que se beneficia diretamente da queda de juros. Com todo o respeito, mas essa análise me parece otimista demais. Adicionar Itaú, Caixa Seguridade e BR Partners cria uma concentração perigosa no setor financeiro. É um risco que o próprio material aponta. Em vez de mitigar riscos, a gente está dobrando a aposta no mesmo setor. Eu concordo que há uma concentração, mas discordo que o risco seja o mesmo. A gente precisa olhar o detalhe. Itaú é um banco tradicional. Caixa Seguridade atua em seguros, que é um modelo de negócio com uma dinâmica completamente diferente, muito mais previsível. E BR Partners é um banco de investimentos, ligado ao mercado de capitais. São 3 teses bem distintas dentro do grande setor financeiro. Distintas sim, mas ainda correlacionadas a fatores macroeconômicos semelhantes. Uma diversificação verdadeira buscaria qualidade em outros setores, não apenas nuances diferentes do mesmo risco. O equilíbrio ideal não pode sacrificar nem a segurança, nem o bom senso na avaliação de preço. Então, em resumo, eu defendo que uma carteira robusta precisa de pilares de alta qualidade como Itaú e Caixa Seguridade, mesmo que não estejam em promoção. O risco em ativos como Home e Unifique é calculado e se justifica pelo enorme potencial de valorização e dividendos futuros, representando uma parcela estratégica da carteira. A prioridade é a solidez. E eu concluo que o preço de entrada é tudo. A margem de segurança não pode ser uma nota de rodapé. Itaú e BR Partners estão acima de seus preços teto ideais. O potencial de Home e Unifique está atrelado a variáveis fora do nosso controle. A análise nos mostra que uma boa empresa nem sempre é um bom investimento. A discussão sobre o preço justo versus a qualidade inquestionável, é isso que diferencia o investidor de sucesso. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.